Matemática, Ensino Fundamental, anos iniciais. Hoje a gente vai falar sobre números e estatística. Foi realizada uma pesquisa em uma sala de aula para saber o sabor preferido dos alunos em relação a frutas. Observe na tabela o resultado. 7 alunos preferem morango, 8 laranja, 5 abacaxi, 6 goiaba e 3 caju. Agora, como ficariam esses dados analisados em gráfico de barras? Vejamos. Vamos transformar esses dados em tabela em um gráfico de barra. Observe que aqui a gente tem duas categorias, né? A de sabores de fruta e na vertical a quantidade de votos. Morango recebeu 7 votos. Sua barra deve ir até o 7, porque as barras devem ser proporcional à quantidade de votos. Vamos observar. Laranja recebeu 8 votos, abacaxi 5, goiaba 6 e caju 3. Se por um acaso você estivesse respondendo um questionamento onde perguntasse qual a fruta que recebeu menos votos, apenas observando o gráfico, de imediato a gente saberia que foi o caju, que recebeu 3 votos. Logo, a sua barra ela é a menor. Observe agora essa pesquisa feita com alguns torcedores e o resultado foi este aí. 9 torcedores para o Flamengo, 5 para o Vasco, 3 para o Palmeiras e 7 para o Corinthians. Vamos transformar esses dados em tabela em um gráfico de barras. Observe, aqui a gente tem a categoria quantidade de votos, quantidade de torcedores, e aqui na horizontal a gente vai ter a categoria clubes. Flamengo recebeu 9, Vasco recebeu 5, Palmeiras recebeu 3 e Corinthians recebeu 7. Vamos observar com mais detalhes. Flamengo 9, Vasco com 5, Palmeiras com 3 e Corinthians com 7. Observe que toda vez que a gente vai transformar dados que estão em tabela em um gráfico de barra, as barras devem ser proporcional à quantidade de votos. Palmeiras, 3 votos, então sua barra vai até o número 3, que é a quantidade de torcedores que votaram no Palmeiras. Corinthians foi até a barra 7, até a posição 7, né? E se a gente fosse analisar esse resultado a partir do gráfico de barra, a gente perceberia que a quantidade de torcedores em maior número é a do Flamengo, que conseguiu 9 entre os votantes. E este mesmo resultado em um gráfico de pizza, a gente observa o seguinte: a maior fatia da pizza está para o Flamengo, em segundo lugar para o Corinthians, em terceiro para o Vasco e em quarto para o Palmeiras. De igual modo que ocorre no gráfico de barras, no gráfico de pizza também, os resultados são proporcionais à quantidade de votos recebidos. O
Grêmio Estudantil de uma escola pesquisou o número de dias em que cada esporte oferecido pela escola foi praticado durante o intervalo das aulas do turno da manhã no primeiro semestre do ano. A partir dos dados, foi gerado o gráfico abaixo, que apresenta o número de dias em que o esporte foi praticado em cada mês do semestre. Observe. Qual foi o esporte mais praticado no mês de abril? O primeiro passo é identificar qual desses blocos é o mês de abril, que no caso encontra-se aqui. Agora a gente vai analisar cada barra que se encontra aí no mês de abril. Por exemplo, azul é o futsal, a laranja é o basquete, a cinza é o voleibol e a amarela é o tênis. Observa-se então que a maior é a barra cinza, portanto, o esporte mais praticado foi voleibol. E seguramente a gente consegue marcar a alternativa correta. Qual o mês que menos se praticou voleibol? A gente precisa observar, que todas as barras cinzas, segundo a legenda que temos aqui abaixo, todas as barras cinzas, elas representam voleibol. É só analisar em todos os meses a quantidade de vezes que o esporte foi praticado. Portanto, dá para a gente perceber que o mês que menos se praticou voleibol foi maio. Por hoje é só e até a próxima aula. Edu 10, o melhor para os melhores. Essa aula levou em consideração o descritor 28, lei, informações e dados apresentados em gráfico, particularmente em gráficos de colunas.